Olá, começa agora mais um 30 Minutos. O programa é produzido pelo curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos falar sobre a Feira do Livro de Ribeirão Preto e como funciona o processo criativo literário. Para conversar com a gente está aqui Adriana Silva. Ela que é jornalista, escritora e atual presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Adriana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para começar nossa conversa, fala pra gente qual o objetivo da feira. A feira tem um objetivo meio transitório. Quando ela foi criada, a nossa principal meta era difundir o livro, né? Proporcionar o contato entre o leitor e o livro, entre o autor e o leitor. Hoje, com a maturidade de 17 anos de feira, a gente está usando a propor formação. É formar uma plateia de leitores, é contactar quem não lê e tentar promover o acesso à leitura, que é um desafio um pouco maior. Tá certo. A temática da feira desse ano é do conhecimento que liberta ao amor que educa. O que a Fundação busca com esse tema? Quando a gente se atenta a algumas pesquisas realizadas no Brasil e fora do Brasil, o grande protagonista do processo de transformar não leitor em leitor, primeiramente é a mãe. A mãe tem grande responsabilidade em fazer de um filho leitor e depois é o professor. Né? Nesse sentido, a gente quis criar um espaço para dialogar com o professor. Então, do conhecimento que liberta ao amor que educa, o livro na escola, né? A gente coloca em destaque ou joga luz nesse professor com esse objetivo de refletir o quanto importante ele é nesse processo e se ele está fazendo tudo o que é possível e necessário para ampliar esse interesse do não leitor. Porque quando você começa a ler cedo, é bem provável que adulto você se mantenha leitor, né? Que você intensifique a sua quantidade de leitura. Então, começar muito cedo, ainda em idade escolar, é muito importante. Visando isso, a gente criou uma programação toda pensada com esse tema. Esse ano de 2017, contamos com a 17ª edição da Feira do Livro. São mais de 15 anos de história. O evento começou pequeno, com apenas um barracão montado na esplanada do Teatro Pedro II. Com o passar do tempo, cresceu e hoje é reconhecido como um dos principais encontros literários do país. Nessa trajetória, Adriana, quais foram as maiores mudanças que aconteceram na feira? A feira tem passado por mudanças de maneira bastante constante, né? O primeiro formato foi um formato vencedor, porque exatamente era o primeiro. Então, partir do zero foi um grande desafio e esse grupo de pessoas ainda se mantém ligado a gente, entre eles Galeno Amorim. Depois ele passou por um momento absolutamente necessário, embora não tão entendido, que foi quando a feira ganhou ou deu destaque para a música. Quando a gente começou a trazer para Ribeirão Preto, e era presidente nessa época Isabel de Faria, e ela vislumbrou a possibilidade de fazer um projeto com tamanho X se tornar 3 ou 4 vezes maior, com a possibilidade de chamar a atenção nacional. Então foi importante, por isso, mesmo que tenha causado uma certa estranheza, porque se dizia, já que a feira é do livro, por que tanta música? Mas ao trazer nomes como Gal Costa, Gilberto Gil, de uma forma geral, alguns patrocinadores que talvez não viessem num formato pequeno, acabou chegando. Depois que esses patrocinadores vieram, a gente conseguiu fidelizar dizendo para ele, tá bom, agora a gente já é grandão, vamos fazer só livro. E aí então, depois de 2014, a gente retomou a proposta inicial, que é a proposta de enfatizar sempre a leitura, o processo da escrita e esse contato entre esses agentes da literatura, né? Que é o autor, que é o escritor, que é o livreiro, né? Que são essas pessoas que estão relacionadas ao tema. Então, a gente vai transitando ao longo desse período, vivenciando experiências, como a gente teve, por exemplo, naquele auge dos rolezinhos, a gente precisou se comportar de maneira a fazer uma inclusão muito verdadeira, porque a adolescência sabe quando a gente é falso, sabe? Quando você propõe uma coisa e ela é meio figurativa, eles percebem e acabam repudiando. Então a gente precisou ser muito autêntico, trazer a juventude para dialogar com a gente criou um projeto para ir para a comunidade. Então, essas mudanças que a gente viveu é reflexo daquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Sim. E em uma entrevista recente para o G1, você declarou que vários eventos foram especialmente criados para o público professor. Quais eventos seriam esses? Nós temos uma conferência internacional este ano,
Nós sempre tivemos o nosso terceiro turno de eventos às 18 horas. Isso não compreendia alunos que estudavam à noite, caso quisessem ir na feira, e professores que estavam saindo da escola às 18 horas, como estariam conosco. Então, a primeira mudança foi, o nosso terceiro turno compreende e começa às 19h30. Então, está super aberto para todos os estudantes do nível universitário e para todos os professores. E uma conferência especial chamada Conferência Internacional de Literatura e Educação, juntando esses dois temas. Nós vamos trazer educadores do Chile, que é o caso do Humberto Maturana, vamos trazer da Itália, que é o caso do Mauro Maldonato, vamos trazer 2 portugueses, que o Portugal é o país homenageado, que é o José Pacheco e o Antônio Nova, e vamos trazer também o César Nunes, que é da Unicamp, e ele é o homenageado da educação. Fora isso, nós temos todo um calendário na Biblioteca Padre Euclides para a formação de professores, são oficinas, né? Como levar a literatura para a menor idade, como você levar a literatura em todos os processos, como usar a literatura no processo didático, metodológico. Então, tem uma série de oficinas voltadas para os professores. E, este ano, em especial, a gente tem toda uma programação também para os alunos de EJA. À noite, no horário em que eles estão em aula, a gente sempre recebeu esses alunos na feira, mas eles assistiam a qualquer iniciativa cultural que nós tínhamos. Agora a gente pensou numa programação especialmente voltada para os interesses desse público. Direcionada. A feira promete reunir cultura e educação. Quais são as estratégias para tornar o evento atrativo tanto para os professores quanto para os alunos? Pela primeira vez, nós criamos um processo de dialogar com esses professores antes da feira. Estivemos com 100 e poucos professores da rede do Estado, dialogamos sempre com a rede municipal, no sentido de fazer formação. Criamos um projeto chamado Combinando Palavras, que traz 5 autores para a feira, mas que a gente já sabia que esses autores viriam em setembro do ano passado. Então, nós estamos trabalhando com a rede da educação estadual, que é o ensino médio, por isso estadual, desde setembro do ano passado. Primeiro, nós conversamos muito com os professores no sentido de formar, de criar possibilidades de como é que esses autores, com esses professores, podiam levar esses autores para a sala de aula. Na última semana, a gente se reencontrou pela terceira vez com esses professores e eles trouxeram para a gente a produção dos alunos. Nós vamos gerar um e-book e durante a feira, 1.100 alunos a cada dia na feira vai se encontrar com Lia Luft, com Veríssimo, com o Genir Ventura, também a Nélida Pinhon e o quinto, o Inácio de Loyola. Então, esses autores vêm especificamente para conversar com os estudantes que já vêm trabalhando a obra deles há um semestre passado. E o evento tem expectativa de superar a marca de 180 mil pessoas em apenas 8 dias. Para isso, imagino que seja necessária uma equipe imensa. Quantas pessoas são envolvidas para a realização desse evento? Então, ao longo do ano, a Fundação reúne 7 pessoas, ao longo do ano. Quando a gente chega um mês antes da feira, financiados pelos projetos todos que nós conseguimos recursos, aí a gente aumenta a equipe, aí a gente gira em torno de 20 pessoas na monitoria, no RH, né, nas qualificações de infraestrutura muito delicado, nos agendamentos, que são ações muito precisas, né? Eu acho que a única coisa que é importante colocar é que a unidade de medida de um projeto cultural, em especial para a gente, não passa pelo quantitativo, né? Nosso número de 180 é um número muito menor do que já chegou a ser uma época que chegou a ser 300, 400 mil pessoas, quando haviam shows. Né? Hoje, sem os shows, o nosso número é de 180, resultado do ano passado. E a infraestrutura da feira não comporta mais que isso. Então, a ideia é qualificar esses 180 e eu acho que se a gente conseguir aumentar, não será mais do que 200, por conta do espaço, por conta da quantidade, né? Se todos os lugares estiverem ocupados, o nosso máximo de público deve chegar a 200 mil pessoas. Sim. E quais são os destaques desse ano para a literatura? Além desses 5 nomes, que são grandes nomes, né, para o Combinando Palavras, esses outros nomes que eu disse da conferência são destaque. Desde o ano passado, a gente tem feito uma sessão, que é a sessão Jabuti. Então, de segunda a sexta, a gente sempre traz prêmios Jabuti. Então, a gente tem Marina Colaçan, que é um prêmio Jabuti, a gente tem o jornalista, o Lira Neto, com várias biografias, ele também vai estar na feira. A gente tem Miriam Leitão, também jornalista. A gente tem hoje um universo muito grande de jornalistas e escritores, então é sempre muito comum a gente receber esses jornalistas na feira, né? Então, esse pessoal todo já confirmadíssimo e ainda tem um elenco grande de autores.
E as atrações musicais, quais a gente pode esperar para esse ano? Esse cuidado de manter a música tem se dado com a gente. Ano passado trouxemos o Jairzinho, o Jair, né? Sim. Filho do Jair Rodrigues. Eu sempre chamo de Jairzinho como se fosse da minha geração, ele era Jairzinho. Então, assim ficou. Mas esse ano nós temos 2 nomes da música, que são nomes da música e da literatura. Né? A gente tem Chico César, que vem para fazer o show chamado Estado de Poesia. E antes do Estado de Poesia à noite, aberto, sem nenhuma bilheteria, ele está à tarde fazendo um bate-papo com as pessoas. Então, falando sobre literatura, sobre a letra musicada. E depois a gente tem isso para abrir. Né? E depois a gente tem para encerrar nada mais, nada menos do que Arnaldo Antunes, que também é escritor. À tarde conversa sobre literatura e à noite canta a sua poesia. Então, acho que é um casamento perfeito. Perfeito. E fala pra gente como funciona a curadoria de convidados para a feira. Depois que a gente passou a tematizar isso de 2014 para cá, essa curadoria ficou bem tranquila, porque os temas chamam os autores, né? Então, a gente sempre teve um escritor nacional, sempre. Então, ele trazia muitas das demandas, né? Sim. Depois a gente passava a ter um país homenageado, houve um tempo que se havia um estado homenageado. Então, esses temas de homenagem filtravam um pouco a proposta. Sim. De 2014 para cá, quando a gente passou a ter um tema à feira, então funilou mais ainda nesse tema. Então, a proposta sempre, quando a gente vai cuidar da curadoria, é ter essa pertinência de que esse tema sugerido esteja com clareza debatido. E eu acho que a gente tem dado conta disso. Claro. E como funciona a captação de parceiros e patrocinadores para o evento? A Feira do Livro, ela é um projeto muito bem aceito. Então, tratar com os patrocinadores não tem sido de toda a sua maneira angustiante, porque a aceitação é sempre muito positiva por conta dos seus números, dos seus resultados, da sua permanência, da sua seriedade em produzir cultura, né? Então, a gente tem conseguido validar apoiadores desta edição que vêm de edições anteriores, e é isso que tem mantido a feira muito forte, né? Mas, de qualquer forma, há 2 anos a gente começou um novo projeto de gestão de projeto, que é o de cooperação. Então, há 2 anos a gente vem conversando muito fortemente com o SESC, com o SENAC, com o SESI, né? E são instituições culturais que têm uma produção cultural muito importante ao longo do ano e estão apoiando a feira não financeiramente, mas com ações. Né? Então, à medida em que eles trazem seus autores, seus espetáculos, seus teatros, e isso comporta na feira, então agrega um valor que não é necessariamente monetário, mas que tem muito recurso girando nisso. Então, a tendência da feira, enquanto fundação, é ela diminuir sempre o seu número em espécie, em dinheiro, e articular o seu maior número em ações. Trazer parceiros para que eles viabilizem as suas apresentações na feira. Isso talvez tenha garantido as 2 últimas edições da feira. Tá certo. Adriana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Você não saia daí que a gente volta daqui a pouco falando sobre processo criativo literário. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica. Sem cor, sem perfume. Sem rosa, sem nada. Até onde você iria para saber mais?
para ter novos conhecimentos, para ter plenas convicções. Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Processo Seletivo 2017. Bolsas especiais para o primeiro semestre. Trecho do soneto O amor é o fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com que nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Voltamos com o último bloco do 30 Minutos, que recebe hoje a jornalista, escritora e presidente da Fundação do Livro e Literatura de Ribeirão Preto, Adriana Silva. Adriana, você é autora de 3 livros. Como funciona o processo de criação literária? Eu acho que existem várias maneiras de uma pessoa pegar para si um estilo de escrita, um estilo de processo. Vou me deter a falar do meu, né? Na verdade, eu sempre quis uma mensagem. A mensagem que eu quero passar, depois é como se fosse o meu osso e aí eu vou enchendo ela de carne, né? Então, em alguns casos, por exemplo, como o primeiro livro, que é Iguais, Porém Diferentes, eu tinha um final. Eu tinha certeza que o livro devia terminar daquele jeito, eu tinha absolutamente desenhada a cena final. E aí, então, eu tive que fazer um processo inverso e criar uma história que eu pudesse me levar até aquele final. Então, eu sabia muito bem como é que eu queria acabar, qual era a mensagem que eu queria concluir, mas aí, então, eu tive que voltar na história. E como, embora eu tenha uma formação de jornalista, depois eu fui fazer outras coisas na área de pesquisa, mestrado e doutorado, então faz de você um pesquisador. Eu pesquiso muito para escrever, né? E eu tenho um estilo que é usar os fatos reais. Né? Os meus personagens são fictícios num Brasil de verdade. Então, isso não me deixa tão livre assim para criar. Porque se eu coloco ele lá, ele está passando por 1984, 85, eu preciso saber o que estava acontecendo nessa época. Então, meus personagens estão o tempo inteiro conversando com personagens históricos de fato e eles no mundo da ficção. Então, ao escolher esse estilo, eu limito um pouco o meu processo criativo, que é dar conta de viver essa realidade naquele período, né? E isso acabou se repetindo um pouco com Simplesmente João, né? Ele também é um personagem, só que ele tem uma história diferente. O João nasceu em sala de aula. Eu estava tendo uma aula de Marx, discutindo a mercadoria, como é que ela transitava, aquela coisa toda de mais-valia e tal. E o meu professor dizia com frequência sobre a rua esquerda, né, em São Paulo. Ah, não sei o que lá, a rua esquerda. Ah, não sei o que lá, a rua esquerda. Ah, não sei o que lá, a rua esquerda. Aí eu virei para ele e falei assim, professor, tá dando uma crônica isso, né? Ele falou assim, então tá bom, na próxima aula você traz uma. Falei, ai, que boca grande que a gente tem, né? Mas tudo bem, eu gosto de escrever, é o desafio, ok. Aí eu escrevi a crônica para ele e quando eu fui ler a crônica, ele falou assim, você me empresta para eu ensinar Marx para os meus alunos da graduação? Fiquei toda envaidecida, eu estava fazendo doutorado nessa época. Guardei essa crônica por muito tempo. E esse meu trânsito de Ribeirão a São Carlos por 4 anos, né? Eu fui construindo o personagem, porque gostei muito dele ter gostado, né? Porque normalmente professor é uma referência pra gente, em qualquer momento da vida da gente, né? Professor é professor. E aí eu falei assim, não, se ele gostou, eu vou seguir. E aí, então, eu segui por aí.
por uma crônica inicial. Então, acho que esse processo criativo é muito do seu objetivo, o que é que você quer fazer, né, como você quer contar. E aí a biografia do Saulo é outra história. É o Saulo me contando a história. Inicialmente não era um livro, era só um registro de memória oral. E aí 2 dias depois eu falei assim, não, pelo amor de Deus, a história é linda demais para ficar só guardado para memória oral. Quando alguém no futuro quiser pesquisar, já vamos fazer um livro. E aí saiu o livro. Sim. E a técnica é tão importante quanto a criatividade, quando a questão é literatura? Eu acho que sim, porque se você não tiver técnica, toda a sua criatividade pode não ter formato final, né? Ela pode morar só com você. Se você não conseguir, né? É o mesmo processo da comunicação, né? A comunicação se dá não necessariamente pelo que você fala, mas pelo que o outro entende. Sim, claro. Então, se você está querendo dizer uma coisa e não consegue dar conta disso, então há uma falha de comunicação nesse processo, né? Então, contar uma história, ela não pode ser egoísta o suficiente para basear só no seu ponto de vista. Você tem que sempre estar atento se você está conseguindo comunicar. E aí entra a técnica. E aí técnicas diferentes, para objetivos diferentes, estilos diferentes. A senhora lançou no ano passado o livro que você acabou de falar, Saulo Gomes, o grande repórter investigativo, que conta a história do repórter e tem relatos sobre a história política e policial do Brasil. De onde surgiu a ideia de um livro com essa vertente? Então, primeiro processo, eu faço parte de um grupo de pesquisadores e a gente tem muita preocupação com a identidade cultural. Né? O nosso instituto chama Identidade Cultural porque a gente entende que isso baliza uma série de mudanças sociais. Então, a gente tem tido muito cuidado em registrar a memória da cidade onde a gente está localizado, embora a gente tenha atuação no estado como um todo. Já tínhamos feito isso com Bassano Vaccarini, que é da área de artes, vários nomes, né, da arte plástica, da arte visual. E aí, já conheci o Saulo, e então eu pensei, bem, vamos contar um pouquinho sobre a história do Saulo, já que hoje ele está em Ribeirão. Na medida em que ele começa a contar a história, e a grandeza da história dele, leva ao livro, né? Mas o processo inicial era registro de memória oral. E é mais difícil contar a vida de uma pessoa real ou criar personagens fictícios? Eu acho que de uma pessoa real é mais fácil por conta de você ter começo, meio e fim. Eu lembro, em algum momento, no personagem João, do Simplesmente João, que eu fiquei meses sem escrever. Porque eu desafiei o personagem a dar conta de uma coisa que eu não sabia. Ele tinha que se comportar de uma maneira tal, filosoficamente construído, ele tinha que ter algum conhecimento político que eu não tinha. E como é que eu ia escrever? Então eu tive que parar João e ler uma série de obras, me informar sobre aquilo, saber o que tinha acontecido no Brasil naquele momento, quem eram aquelas pessoas, e aí voltar para o personagem. Quando você está falando de uma pessoa, você está contando aquilo que ela sabe. Então ela te abastece do conhecimento dela e você relata. Por isso que eu acho que é mais fácil. Sim. Sobre o mercado editorial brasileiro, segundo dados do Jornal da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, foram produzidos no ano passado mais de 52 mil títulos de livros, entre novos e reedições. Ainda assim, uma pesquisa divulgada pelo Estadão constatou que 44% da população brasileira não lê e 33% nunca comprou um livro. Por que a senhora acha que, mesmo com um alto número de produção anual de livros, o brasileiro não lê? A questão do brasileiro não ler é cultural, né? Não aprendemos. Ninguém disse pra gente que era muito importante ler, né? E se a gente tivesse todo mundo o tempo inteiro dizendo isso, a gente teria criado esse hábito, exemplo de alguns outros países. Isso como primeira motivação. A segunda motivação é, se eu quiser ler muito, porque eu sei que muito é importante para mim, talvez eu não tenha dinheiro para comprar um livro. Então, é um segundo momento muito importante, porque o livro no Brasil é muito caro. Então, a gente precisava equacionar essa matemática, né? Fazer querer ler e viabilizar que ele tenha acesso ao livro. Depois disso, você tem as bibliotecas, né, que também é uma coisa que, com o processo de digitalização, com os mundos, né, alternativos disponibilizados pela mídia, essa conexão rápida e imediata com a internet, acabou deixando no nosso modelo de biblioteca obsoleta. Eu digo nosso modelo porque hoje a gente tem modelos fantásticos, como o modelo da Colômbia, por exemplo, que é chamado de Biblioteca Parque, em que ela tem dentro da biblioteca um mundo. E aí você vai lá para fazer uma série de outras coisas e acessa o livro. Ou você vai acessar o livro e faz uma série de outras coisas, que talvez seja um caminho bastante alternativo para a biblioteca, e já tem 2 edições desse modelo de biblioteca no Brasil, uma é a de Manguinho, no Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma,
há uma interrupção no processo de leitura, né? Ele não é coerente e nem linear. Tem muita produção, tem pouco leitor. Tem pouco leitor porque não tem um professor dizendo para esse leitor ler. Quando esse leitor quer ler, ele não pode comprar. Então, é um desnivelamento muito grande entre a necessidade e a oferta. E eu acho que é isso que a gente tem que dar conta de corrigir, e é por isso que a gente tem tanto desconforto nesses números. Sim, projetos de incentivo à leitura, como o Combinando Palavras e o Contadores de História da Fundação do Livro, são fundamentais para nutrir o gosto para a literatura. Mas como que a família pode intervir na criança ou no jovem para estimular a leitura? Alguns professores têm aplicado projetos alternativos como tipo avental. O aluno que leva o avental para casa, leva dentro do avental um livro, lê com a família e volta. Sacolas, caixas de livros. Existem algumas alternativas que são exitosas nessa área, né? Mas é preciso o tempo todo, né? Porque o livro tem muitos concorrentes. A televisão é um concorrente, o computador é um concorrente, brincar na rua é um concorrente. Então o livro tem muito concorrente. E nenhum dos concorrentes é tão rico quanto o livro. Então ele perde injustamente. Então a gente tem que dar conta disso, né? E como eu disse anteriormente, essa pesquisa que mostra o relato do perfil do leitor no Brasil afere ao pai e à mãe, principalmente à mãe, primeiro do que o pai, uma grande responsabilidade em formar leitores. Então as mães precisam saber disso, né? E esse livro precisa ser divertido, esse livro precisa ser engraçado, esse livro não pode ser no resultado de uma punição, né? Você não fez isso, vai lá ler seu livro, né? O menino quer um presente X de aniversário, a mãe dá um livro e fala assim, você não fez o que tinha que fazer, eu não vou dar o teu presente, toma aqui um livro. Ele não pode ser visto assim, porque ele é muito mágico e ele é muito poderoso, embora a gente não saiba. Talvez tão poderoso quanto uma arma de matar, né? Existe uma coisa que eu acho muito linda, temos tempo para contar? Sim, claro, fica à vontade. Que é um encontro de poetas, que é o Mayakovsky, que é um poeta russo. Quando ele se suicidou, o americano Hemingway foi convidado pelo Times para fazer uma crônica sobre a morte, né, suicida do Mayakovsky. E ele disse assim, se Mayakovsky tivesse na cabeceira da cama dele um lápis e um papel, ao invés de uma arma, ele teria escrito um poema e não teria se suicidado. Metaforicamente, é claro, é uma linguagem maravilhosa, porque é mais ou menos isso, né? Enquanto a arma mata, o livro, o papel, o caderno, a história, o texto, ele pode salvar vidas, literalmente. E isso de abrangência bastante grande. Ah, que lindo. Então é possível que você tenha uma política inversa, né? Hoje a gente tem uma política de armas, quanto a gente devia ter uma política de livros. Sim. E, Adriana, o papo foi ótimo, mas o 30 Minutos de hoje termina por aqui. Quero mais. Obrigada pela entrevista. E eu quero agradecer também a você de casa que nos acompanhou. E eu termino ditando Machado de Assis. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor. Até o próximo programa. Tchau.